gerador e grupos econômicos, né, que criam um agente comercializador próprio para fazer a gestão do seu mercado interno, né, atuando dedicado exclusivamente para as plantas industriais com múltiplas unidades consumidoras vinculadas, né? Bom, a construção do nexo causal aqui, pelo menos para cada uma dessas situações e modalidades diferentes, é diferente, né? Além do que a atividade econômica desenvolvida também por cada consumidor, ela é um fato decisivo na construção do nexo de causalidade com o evento que tornou a execução da obrigação do contrato excessivamente onerosa ou mesmo impossível de ser realizada pela outra parte, né? A gente tem visto aqui algumas decisões favoráveis aos consumidores nos pedidos liminares ou em cautelares pré-arbitrais na primeira instância, né? O juízo de valor que tem sido feito pelos magistrados se atém muito a questões processuais do próprio Instituto da Antecipação de Tutela, né? Ele olha a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade, né, dos efeitos da decisão antecipatória. No campo material, os magistrados têm se apegado muito às normas restritivas que foram editadas pelos governos municipais e estaduais e que evidenciam, né, a restrição do desenvolvimento da atividade econômica pelo consumidor final. Na semana passada, eu não sei se vocês viram, a CCE publicou um estudo muito interessante, que está muito bem feito, que trata da variação de consumo por estado e por ramo da atividade. Ela pegou um período ali de 1 de março a 17 de março versus 18 de março a 3 de abril, né? E mapeou ali a variação da demanda nesses segmentos. E foi muito impactante o resultado, por exemplo, no segmento automotivo, têxtil e de serviços, né? Chegando a 75%, 52% e 39%, respectivamente, a redução do consumo comparado com o registrado no dia 3 de abril, né? Aí, voltando assim para os nossos contratos, né, que a maioria ali tem uma cláusula de flexibilidade mensal que comporta ali de 10% a 15% para mais e para menos, né? Agora eu me pergunto, como acomodar, né, nesses contratos uma variação de 75% para baixo, como aconteceu no setor automotivo, né? Bom, tem que ter muito boa fé aí nessas negociações que estão na mesa, né? E, na minha visão, assim, não adianta querer ganhar e extrair o máximo aí da outra parte nesse momento, né? Espremer tanto a outra ponta em que ela não vai ter outra alternativa a não ser um pedido liminar, uma arbitragem ou mesmo a rescisão do contrato. Eu acho que o mercado não quer isso, né? E na nossa visão, né, o que a gente entende que deve ser ponderado aqui no momento de decidir entre a adoção de uma medida judicial ou não, né, é quantificar o valor controverso, né, o que está sendo discutido pelas partes, quais são as faturas, né, que foram impactadas já, que estão na mesa, até quando, qual a expectativa, o lapso temporal, né, uma expectativa de lapso temporal de impacto para os meus contratos, né, qual o valor residual desse contrato pela frente, separar a questão financeira da questão física, né? Isso é algo que tem feito muito sentido aí nas negociações que a gente tem visto. E uma vez identificados esses montantes, esses valores, avaliar, né, a viabilidade de entrar com uma arbitragem ou de entrar com uma medida judicial, né? Não é melhor, às vezes, ir mais a fundo numa negociação ou propor uma mediação do que, né, entrar numa briga aí com o meu fornecedor de energia. Bom, finalizando essa parte aqui, eu vou entrar agora um pouquinho na MP 950, né, para fechar a minha fala. E, enfim, essa MP foi publicada aí no dia 8 de abril e ela teve o propósito de trazer algumas soluções para o setor, né, e ainda que de forma temporária, ela precisa ser avaliada. Nestes 5 artigos que a MP trouxe, nos interessa aqui especialmente a proposta para o artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, que criou o PROINFA, CDE, que também trata de recomposição tarifária, né? A MP inseriu aí no artigo 13, que trata da CDE, da Constituição da CDE, o inciso 15, né? Mais um objetivo aí para o inciso 15, que eu vou ler aqui para vocês, que é prover recursos exclusivamente por meio de encargo tarifário
e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico decorrentes de estado de calamidade pública, né, reconhecida aí na forma do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, né, para atender as distribuidoras de energia elétrica, né. Bom, até aí nada de muito extraordinário para o setor, né, mais um encargo que a gente vê que vai ser incluído aí na conta administrada pela CCE. Mas a questão que a gente identificou aqui está no parágrafo 4º, na verdade. Ele traz uma diferenciação entre a parcela de consumidores livres existentes, né, e os futuros consumidores livres, né, que são os atuais cativos, que poderão vir a optar por migrar aí do mercado cativo para o mercado livre, né? Nesse sentido, esses novos consumidores, eles deverão, aí, segundo a redação do parágrafo 4º, encarregar, né, deverão pagar esse encargo tarifário cobrado aí na proporção do consumo de energia elétrica, né? Na nossa visão, aí, esse parágrafo, ele faz uma diferenciação, né? Ele cria um incentivo para o consumidor cativo não migrar para o livre, né? Pelo menos não aí no momento em que essas obrigações, esses encargos se tornarem exigíveis dos consumidores cativos, enfim, e dos livres também, e mantém aí, desses livres novos, né, não dos livres antigos, e mantém aí também um colchão aí para a distribuidora, né, no sentido de que ele tenta, de alguma maneira, evitar uma migração aí para o mercado livre desses consumidores, né, que hoje estão no cativo. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui a minha fala para a gente seguir aí com o debate. Obrigada. Rebeca, bom, pessoal, eu vou pedir aí para deixarem, o Franklin já deixou o aviso aí no chat, mas eu vou pedir para todos que não estiverem no momento falando, deixarem os microfones desligados, né? E de preferência também o vídeo, deixarem só digamos, os debatedores, a palestrante, né, e o moderador para os vídeos ligados também, porque isso sobrecarrega também a transmissão. Então, o resto pode ficar, digamos assim, acompanhando aí com o microfone desligado e qualquer questão possa ser colocada aí no chat aqui. Vocês podem colocar o que vocês precisem e a gente vai tentar aqui, na medida do possível, responder aí as dúvidas aí. Bom, agora eu vou passar, né, quer dizer, para os debatedores darem as considerações iniciais deles, por questão, né, primeiro as damas, né, então eu vou chamar a Maria João, não sei se a Maria João já está disponível aí. Maria João, suas considerações iniciais. Obrigada, tá? Adorei esse de primeiras damas, muito obrigada. Bom, Rebeca, super obrigada aí, né, um tema duro, essa parte você pegou porque, por ser mercado livre, né, a maioria ser mercado livre na comercialização, então isso traz outros princípios, vamos dizer assim, que a gente tem que invocar ou pensar. Mas eu queria aproveitar que essa semana a gente começaram, né, a sair as decisões aí do judiciário, e eu fiz um apanhado das poucas que tiveram, né, mas já algumas diferindo a cautelar, liminarmente, nessa prevenção, ou seja, não, dizendo que não precisa pagar por um tempo, né, dando esse efeito, e outras, ao contrário, negando o pagamento. O que eu achei interessante é que existe nos contratos, normalmente, uma cláusula que indica que a redução de consumo não é força maior, você não pode invocar a força maior justamente por ser um contrato livre. E eu percebi que as decisões que concederam a liminar deram uma interpretação interessante para essa cláusula ao dizer, não, realmente redução de consumo você não pode alegar como excludente, mas você não pode ter dado só se você deu causa a essa redução do consumo.
E as que negaram, apesar de ser questões processuais, não viram a prova concreta do dano. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, essa questão de como nos contratos livres essa prova é importante, que tipo de consumidores também estão conseguindo as liminares, porque a gente tocou da outra vez ser grupos tipo shopping, qual a diferença, e um paralelo aí com o mercado regulado, que na verdade tem outros princípios, outras que são invocados. Eu queria te dar um pouquinho mais de tempo para você explorar isso, que eu acho bem interessante comparar um mercado com o outro e o tipo de liminares que estão saindo. Ok, Oi? Tem sido mesmo o segmento de shopping centers. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Pode. Tá. Bom, eu vou repetir, então. O segmento que eu tenho acompanhado é o segmento de shopping centers mesmo, que tem tido aí decisões positivas em referente aí à primeira instância, né? Na verdade, pelo que eu vejo ali nas iniciais, esse segmento ele conseguiu comprovar muito bem ali o nexo de causalidade, né, entre o evento da Covid, da pandemia, os atos administrativos e legislativos que aconteceram nos seus estados e o impacto que isso teve ali na sua atividade econômica, né? E, de fato, eu vi muito nesse segmento, antes da judicialização, uma tentativa de negociação forte aí com seus fornecedores, e que, infelizmente, resultou infrutífera, né? Alguns comercializadores e seus fornecedores de energia, eu senti uma inflexibilidade em relação à negociação, né? O que não deu outra alternativa para esse segmento senão judicializar. Eu percebi também que nesse momento, como eu falei anteriormente, as partes elas têm que abrir mão, né, de algo. Não dá para você tentar espremer ali o seu cliente, o seu consumidor, e tentar propor novas condições, mas de alguma forma mantendo o racional financeiro exatamente como estava no contrato, né? É necessário aí haver um bom senso, uma boa fé, como eu falei, nessas relações, preservar a relação contratual, comercial e, enfim, tentar chegar no acordo. Não foi possível, né? E aí a gente viu aí essas decisões em que esse nexo de causalidade foi muito bem comprovado pelo segmento de shopping centers. Olhando um pouco agora para o mercado cativo, também vi decisões favoráveis a shopping centers, né, que não estão no mercado livre, mas que, enfim, também tiveram essa habilidade aí na comprovação do impacto no seu mercado consumidor. E o curioso é que no caso do cativo, né, pelo menos as decisões que eu vi, foi que a impossibilidade de suspensão do fornecimento, né? E, enfim, por completa, né? Baseada aí na essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica pela distribuidora, né? Completamente diferente aí da avaliação dos magistrados em cima do contrato de compra e venda de energia no mercado livre, né? Bom, é isso. Obrigada, viu, Rebeca? Eu queria mesmo ver essa diferença dessa questão da essencialidade, que é atrelada à ideia do mercado cativo e da liberdade negocial, da preservação do contrato, da boa-fé, esses outros princípios aí que tem no mercado livre, que a gente precisa distinguir, e talvez com o tempo a gente veja uma evolução assim, na jurisprudência nesse sentido, diferenciar um pouco mesmo o que precisa provar em cada um. Sim, concordo. Obrigado, Maria João. Bom, agora eu vou chamar aqui o Rodrigo Machado, né? Ele é sócio do Madrona Advogados, para fazer suas considerações iniciais aí também para ver. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rebeca, pela exposição aí. Eu acho que foi muito elucidativa. E eu acho que eu vou seguir um pouquinho, porque é o tema do momento, né? São essas liminares. Eu queria fazer uma provocação aqui. Eu ouvi a sua opinião com relação a um ponto aqui que eu acho que é muito relevante
no âmbito do Mercado Livre, né? No Mercado Livre, os contratos, eles têm uma essência, né, por trás deles, uma lógica, que é, por um lado, o consumidor, né, eu estou falando em contratos com o consumidor, principalmente, né, entre comercializadoras, é um pouco a mesma lógica, mas vamos focar com o consumidor final. Por um lado, o consumidor, ele usa este contrato para ter uma segurança de volatilidade de preço, né, porque pela regulação, acho que todos sabem, não há absolutamente nada que impeça o consumidor a comprar no mês a mês, né, só de curto prazo, né? Mas ele, ao fazer contratos mais longos, ele está tentando se blindar de preços, né, e cumprir com aquela obrigatoriedade do contratação de 100% da demanda, né, do seu consumo previsto no decreto 563. Então, ele firma esses contratos de longo prazo e ele tem várias opções de gerir o seu portfólio. Uma delas firma uma parte do consumo e o restante vai ajustando no mês a mês, ou firma um contrato com uma flexibilidade, e isso tudo é refletido, né, em preço. Tá? Então, por um lado, ele quer travar esse preço, ele transfere o risco de variação de preço para o vendedor, só que o vendedor, para conseguir fazer isso, ele vai ter que montar o portfólio dele, ele precisa ter uma segurança de take, de energia, vamos dizer assim, né, então, é por isso que eu boto uma flexibilidade, boto um piso nessa flexibilidade, etc., porque para evitar também ele tenha gestão do portfólio que ele vai criar, porque se eu tiver uma flexibilidade de 100%, né, se eu consumir 0 ou 100, eu não consigo, dificulta muito a gestão, porque é muito caro, vamos dizer. Quanto maior a flexibilidade, mais caro. Então, ele tem um racional muito forte por trás nessa lógica. De um lado, um segura preço, o outro segura volume. Tem até gente que fala que o contrato se assemelha a um contrato financeiro, né? Que apesar de não ser tecnicamente um contrato financeiro, o objeto final dele, de certa forma, que é travar preço. Mas, dito isso, então, toda a lógica por trás desses contratos, né, que não tem por obrigação, é bom lembrar, a entrega de energia, né, porque isso é feito pelo sistema, pela distribuidora, mas sim a obrigação de fazer, de ir lá registrar isso na CCE e, por outro lado, o comprador de validar esse registro, eu não consigo vislumbrar a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação. Tá? Eu não consigo vislumbrar por conta do Covid. Eu tenho uma dificuldade, e eu entendo que essa demonstração, como a gente vem falando de todos os 4 painéis que nós tivemos, a necessidade de demonstração do nexo causal, etc., que é extremamente relevante. No caso dos shoppings, que é o que a gente tem visto mais das decisões, é um pouco mais fácil, porque está na mídia, tem, de fato, determinação de fechamento de shoppings em alguns lugares, outros é recomendação, mas o problema, a questão aqui se eu tenho essa energia, eu tenho um mecanismo de flexibilidade, muitos contratos, como a Maria João bem colocou, prevêem que essa redução de consumo não vai ser caso fortuito. Isso, exatamente. Ou seja, com a expressa assunção desse risco, vamos dizer, que aí pegaria a parte final do artigo 393 lá do Código Civil, dizendo, né, salvo se ele expressamente tivesse responsabilidade por isso. Mas tem um outro lado, que tem também os contratos que têm flexibilidade, tem esse racional todo que eu mencionei por trás, e alguns contratos comuns no mercado, inclusive prevendo, se tiver alguma redução acima, né, da flexibilidade, abaixo, no caso, tem uma regra de ajuste de preço. Então, o que eu acredito o que eu tenho visto em muitas notificações ocorreram de uma repactuação unilateral, que isso eu não consigo ver qualquer embasamento jurídico para isso. Ou seja, eu vou te pagar o que eu medi pelo preço que a gente acordou. Tá? Isso eu acho que houveram muitas notificações nesse sentido, que não faz sentido. O que é diferente do que a gente tem visto agora nos pleitos cautelares, que ele é, de fato, a caracterização do caso fortuito e a suspensão das obrigações contratuais, né? E aí, eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha, o efeito prático disso no final do dia, porque se eu tenho uma suspensão, e algumas decisões são muito abrangentes, nenhuma decisão, pelo menos que eu vi, determina que seja registrado o montante efetivamente medido de consumo. Ele suspende as obrigações, né? E, por outro lado, o comercializador faz o quê?
comercializador simplesmente, ele pode simplesmente não entregar nada nessas decisões. Não ficou muito claro para mim nessas decisões, não sei se você teve tempo também de apurar isso. E, como o João bem colocou, acho que os juízes, eles fazem, o problema que nós comentamos aqui por diversas vezes, que eu me lembro que repisamos muito na discussão com o Fabiano, é o problema da falta de isonomia. Quando eu levo para o judiciário, a falta de isonomia. Eu tenho 2 shoppings com exatamente o mesmo problema, localizados muitas vezes na mesma cidade, um não vai pagar o seu contrato de energia elétrica, o outro vai, né? Que é a pior coisa que pode acontecer, inclusive em questão desbalanço das relações concorrenciais e por aí vai. Então, em suma, eu queria ouvir um pouco de você essas decisões, a implementação dessas decisões, e se você tem um entendimento também de que essa situação que nós temos não gera, de fato, a impossibilidade de se cumprir o contrato. Qual a sua posição nesse ponto? Obrigada, Rodrigo. Eu concordo com você, viu? Essas decisões, elas têm sido, digamos, lacunosas no que se refere a esses procedimentos de registro de contratos na CCE. Eu não cheguei a ver as iniciais, enfim, então não sei se ali houve um pedido nesse sentido ou não, mas o fato é que as decisões, elas não têm tratado dessa mecânica fundamental aí dos contratos de comercialização de energia no Mercado Livre, né? Rebeca, falhou aqui. Tá falhando, vamos ver se ela... a comunicação dela está falhando um pouco. Deixa eu ver aqui a minha conexão. Oi. Não, minha conexão. Oi. Está me ouvindo? Oi, Rebeca. Ok. Oi, Rebeca. Falhou um pouquinho. Vou repetir, tá bom? Tá. Estou me ouvindo bem. Novamente deu uma falhada. Talvez se desligar o vídeo, olha. Vou desligar também, meu. Rebeca, vê se você desliga o seu momento, só para falar. Hein, Rebeca? Oi, tá tendo uma... É isso que eu ia falar. Desliga o vídeo, acho que fica melhor, porque aí você diminui. Tenta só com som. Oi, Rebeca. Rebeca? Você está ouvindo? A Rebeca hoje está com dificuldade. Estamos com um probleminha técnico. Estamos com um problema técnico aqui. Não sei se todos estão acessando. O que a gente pode fazer, Carlos, é passar a palavra para o Fabiano, fazer os comentários dele. Isso que eu ia falar. Fabiano, você quer já fazer seus comentários iniciais aí, e aí a gente pega depois no debate, a Rebeca pega essa questão aí do Rodrigo. Tá ótimo. Vamos lá, sim. Primeiro, bom dia a todos novamente. Eu ia dar os parabéns aqui à Rebeca pela exposição, faço isso quando ela voltar, e agradecer, obviamente, os comentários dos colegas aqui, debatedores, e aí você também, Rogério. Me valendo aqui do privilégio de estar falando por último, né? Eu acho que vale a pena, e aproveitando um tempinho a mais também, pontuar, acho que a gente tocou nos principais pontos até agora da discussão, né? Primeiro, aquilo que a gente vinha falando desde das nossas primeiras conversas, está de fato acontecendo, né? A análise que a Rebeca trouxe hoje das decisões mostra que a situação e a avaliação de força maior não é uma avaliação
igual para todas as situações. Não existe a nosso ver, né, sob a perspectiva jurídica, não existe uma situação em que a OMS reconheceu a pandemia, declarou a pandemia, o Congresso brasileiro reconheceu a pandemia, e aí por conta disso, força maior em todos os contratos é um cheque em branco. Não é assim que efetivamente o Instituto da Força Maior se aplica no direito brasileiro, e o que a gente e para sua caracterização, de fato, é necessária uma análise muito específica da situação do caso concreto e dos contratos em si, do que está redigido nos contratos, né? Acho que o resumo das primeiras decisões que estão saindo, o que a gente vê é exatamente isso, né? Em situações muito específicas, como essas do shopping que a gente já havia identificado, tem aparecido algumas liminares e também com uma outra característica que a gente também já tinha conversado, infelizmente, nas nossas apresentações anteriores, que é a falta de previsibilidade no judiciário, né? Então, mesmo em situações semelhantes, a gente tem algumas decisões que fogem ali da regra, e aí levaria um tempo até a gente ter uma unificação aqui dessas decisões. Provavelmente a gente vai continuar tendo essas discussões e vai levar um tempo até a gente ter os tribunais aqui pacificando. Acho que a Rebeca tocou num ponto importante, né, que é o nexo causal. Isso que eu estou mencionando de forma mais genérica é o que a Rebeca bem colocou, que é o nexo causal de cada situação precisa ser analisado e identificado com muito cuidado. E o Rodrigo, acho que colocou também nesse último comentário, pegando o gancho, ele colocou fez um ponto que me parece bem interessante aqui para a discussão de mérito, que a força maior, ela ocorre na hora que você tem uma impossibilidade do cumprimento do contrato. Então, claro que a gente sabe a situação triste e difícil, né, sensível que os consumidores estão passando, mas a discussão, na hora que a gente traz ela para o mundo jurídico, a gente vai ter que, e aí nas decisões de mérito, o judiciário vai ter que discutir se de fato há uma impossibilidade do cumprimento do contrato. E é nessas discussões que em geral, né, nas arbitragens, sempre ficou muito claro que as variações de demanda, elas não são uma impossibilidade para o cumprimento do contrato. Ou seja, se o consumidor está comprando, está adquirindo e consumindo, se ele está consumindo menos, ele fica com esse valor da energia a mais que ele recebeu, liquidando no mercado de curto prazo. Então, você não tem uma impossibilidade do cumprimento daquele contrato pela variação de demanda. O que, de fato, ocorre aqui, nessa situação aguda específica que a gente está passando, e aí é que eu acho, dando aqui a minha opinião, juntando as duas coisas também, né, a gente avaliar em cada situação específica se de fato é algo que está ocorrendo por uma variação de demanda. Então, por conta da situação geral, determinada empresa, determinada indústria está sendo afetada e aí a sua demanda está variando, ainda que um pouco mais para baixo, ou se, na verdade, existe atos específicos do poder público que praticamente quase colocam o contrato na ilegalidade, né? Se você diz para um consumidor de energia que ele não pode funcionar, ele não pode prestar suas atividades, exercer suas atividades comerciais ali, é quase que pegar o contrato e dizer que ele não pode cumprir aquele contrato, porque de fato o sujeito não vai ter o que fazer com aquele contrato, né? Com aquela energia que ele não vai poder consumir. É esse tipo de diferenciação que eu acho que vai ser importante. A gente continuar nessa situação de preservar o conceito maior de que os contratos de compra e venda de energia, salvo uma má redação aí feita em algum deles, não está atrelado ao consumo efetivo de um lado e não está atrelado à geração efetiva de outra, mas que, obviamente, se existe uma cláusula de força maior lá e você tem uma situação em que o consumidor é praticamente impedido de consumir, ou o gerador, se acontecesse isso do outro lado, né,
impedido de gerar por uma ordem, uma nova lei que o proibiu, esse tipo de cláusula pode, de fato, se aplicar. Agora, a pergunta que eu ia fazer para a Rebeca, e aí eu não sei se ela não tiver, eu vou abrir aqui então para todos os Fabiano, debatedores. ela já voltou, Fabiano, ela já voltou. Ah, tá ótimo. Vocês estão me ouvindo? Rebeca, Tá. estou te ouvindo. Ok, A pergunta obrigada. que eu ia fazer a você é que, justamente nessa linha de raciocínio que a gente está fazendo, acho que um ponto que a gente não tratou é quando acaba. Quando acaba a situação extraordinária. Pensando aqui nos casos específicos, se a gente está identificando os atos do poder público como sendo a origem, né, e a origem aqui do nexo causal que de fato traz aplicação de força maior e atos específicos atingindo determinados consumidores, no momento em que se terminar o prazo desses atos e os consumidores poderem voltar, vai ser ali que a gente vai terminar a situação específica da força maior, porque a atividade econômica normalizar vai se levar Vai levar um tempo aí, bom tempo, né? Mas quando que na sua visão deveria acabar aqui a aplicação dessa força maior e o contrato voltar então para a sua normalidade? O que eu tenho visto aí, pelo menos nas negociações que estão sendo feitas, existe mesmo uma dificuldade aí de traçar essa linha no tempo, né? Esse marco no tempo, na verdade, de quando se daria aí o fim dos efeitos dessa pandemia na atividade econômica do consumidor, né? Mas surgiu uma ideia numa dessas negociações que é a seguinte: quando o consumo medido, né, do consumidor final, ele bateu o mínimo do contrato, as partes já poderiam tratar como o início do fim dos efeitos aí da pandemia no contrato. Essa foi uma medida que surgiu aí numa das negociações, eu achei bem plausível até, né? Porque indica aí que houve o consumo, a demanda do consumidor final, claro, depende muito da atividade econômica dele, mas enfim, uma vez que ele tenha conseguido retomar o consumo dele medido nos níveis mínimos do contrato, as condições do contrato poderiam ser reestabelecidas em termos de preço, montante, registro e etc. Eu achei uma ideia interessante, enfim, como marco aí temporal para a retomada das atividades, né, da normalidade, na verdade, da economia, e como marco do fim aí dos efeitos da pandemia no contrato. Agora, vai muito de caso a caso, né? Enfim, como você disse, a economia não vai ter uma rampa de retomada, né? Ela as atividades vão retornando à vida normal aos poucos. A gente vê aí mesmo na China que Wuhan já foi aberta, as cidades já estão retomando, as ruas ainda continuam vazias, né? Ainda tem uma dificuldade, um receio de sair, de retomar a atividade, das pessoas se exporem, né, nas ruas, enfim. Eu não sei se isso vai acontecer no Brasil, enfim, mas é algo que precisa ser considerado nessas negociações. Quando eu falei lá atrás também do lapso temporal, né, na definição desse lapso temporal em relação aos efeitos, né, da pandemia na atividade econômica do consumidor final, é uma dificuldade imensa em definir até quando, né? Como que eu vou hoje mensurar a data em que eu vou retomar as minhas atividades e que eu vou conseguir arcar novamente com aquela obrigação do contrato, né? Que aquela obrigação do contrato ela vai voltar a ser plenamente executável, né? Pela parte contratante, no caso compradora, né? Bom, essa ideia que eu mencionei para você surgiu nessa negociação e eu coloco aqui na mesa para ouvir um pouquinho de vocês aí a respeito. Obrigada. Bom, obrigado, pessoal. Agora a gente vai passar aí, já tiveram as considerações, vamos passar um pouco o debate. A própria Rebeca já colocou uma questão, mas eu queria aproveitar também, levantar um ponto para vocês quatro, né?
Pelo que vocês comentam, no mercado livre, né, livre negociação, né, cada contrato, existe lá a teoria geral dos contratos, como bem a Rebeca falou, de que você faz a boa-fé, os contratos estão trabalhados. O próprio Rodrigo colocou a questão que, na verdade, o contrato, né, mesmo ele não consumindo energia, essa energia circula dentro do mercado, existe um mercado, né, de curto prazo que isso daí poderia ser negociado. Existe a questão até levantada, né, que a Rebeca falou da Maria João, né, que essa expressão eu já ouvi em vários lugares, eu acho que vai ficar famosa, né, pegar carona no corona, né, por questão até comercial, muitas empresas podem estar usando, né, do corona para fazer ajustes de contrato, gestão de portfólio, essa cria uma dificuldade, né? E de um lado, né, o próprio Fabiano falando das decisões judiciais, caso a caso, né? E eu acho que abordada por todos, né, que no caso que você não tem uma orientação concreta, e é isso que eu gostaria que vocês comentassem agora, será que existe um mecanismo que possa trazer do mercado regulado, quer dizer, deve surgir, né, a gente está com toda a expectativa que venha alguma regra ou alguma regulamentação para tratar os contratos do mercado regulado, do ACR. Será que isso não sirva de um balizador para criar algum filtro nos contratos do mercado livre, mesmo considerando que é um ambiente de livre negociações, que os contratos têm todas as suas características próprias, né? Será que existe uma questão que a justiça possa considerar isso? Usar algumas referências, porque considerando que os contratos do mercado regulado, né, como até bem visto, alguns shopping centers que são regulados também estão tendo essa tratativa, quer dizer, se a relação lá pode ser espelhada para o mercado livre, aí eu deixo, não sei se com a Rebeca inicial ou alguém quer iniciar aí a discussão. Fabiano. Posso iniciar, sim. E vou tentar ser bem breve. Na minha visão, sim. Se a gente tiver situações desse tipo, como você mencionou, por exemplo, um shopping ou um consumidor específico que leve seu caso para a ANEEL, pedindo ali uma redução do seu contrato ou da sua demanda mínima ali com a distribuidora, e a ANEEL reconheça isso, essa posição que for tomada pela ANEEL, eu acho que vai ser um grande balizador para a discussão no resto no judiciário. A meu ver, essa não é uma decisão final, então não está previsto nos contratos que o que a ANEEL disser, né, mesmo os CCRs não pode ser discutido no judiciário, mas é claro que a ANEEL, conhecedora e reguladora do sistema como na hora que ela se debruçar e se ela fizer uma análise específica num contrato, a opinião que for formada dentro da agência vai ser um grande balizador também para as discussões no mercado livre, para um lado ou para o outro. Maria João ou Rebeca? Ou Rodrigo, quer dizer, Rodrigo. Oi, cara, vocês estão me ouvindo? Eu caí aqui também, eu estou todo mundo hoje com a internet afetada aí. Eu perdi uma parte, mas a parte final que eu ouvi num comentário do Fabiano, até eu conseguir recomeçar aqui, e agora essa questão, a sua pergunta, né, da ANEEL analisar. Então, só fazer um comentário aqui, que é o seguinte: se a ANEEL analisar os contratos de conexão, tá, com a demanda, e de fato se posicionar para esses mesmos entes, né, que estão pedindo, caso for tudo no âmbito do contrato de fornecimento, e deliberar pela redução, pagar só a utilização, etc., eu acho que sim, influenciaria o judiciário, tá? Lembrando que isso aqui, na verdade, vai para a arbitragem depois, né? Mas existe um potencial, sim, de influenciar, porque ela vai analisar essa questão de ser um caso fortuito ou não, etc. Agora, a minha visão, tecnicamente, pura técnica jurídica, tá?
Eu acho, na minha visão, esses contratos são absolutamente diversos. E a caracterização E desculpa eu estar sem vídeo, viu, gente? Mas eu não quero correr o risco de ficar ruim a minha ligação, porque eu já caí. Então, vai sem vídeo mesmo. A caracterização do caso fortuito, a natureza do contrato de demanda, né, do uso do sistema, ele tem uma peculiaridade que é, se eu de fato não estou vedado de utilizar essa demanda, eu não só não utilizo, ou seja, não onero o sistema, como eu também, se eu não reduzir a minha demanda, eu não tenho o que fazer com ela, ou seja, eu estou simplesmente custeando o serviço de distribuição, que eu acho que é necessário, mas isso tem que ser analisado, já tem esse pacote de socorro, etc., porque é um serviço essencial, então tem que ser custeado, porém, eu, consumidor, eu não tenho o que fazer com ela, certo? Eu, de fato, não vou utilizar. É uma situação completamente diferente do contrato de energia elétrica do ACL, na minha visão, aonde a gente não custa lembrar, eu sei que a situação é completamente diversa, mas na época de 2014, do pico de PLD a 800 e tralalá, tinha gente desligando planta para vender energia elétrica, né? Então, a gente precisa aí de uma coerência na análise dos fatos. Óbvio que o PLD a 846, 850, ele não é um caso fortuito, uma questão puramente econômica, mas ainda assim, nesses contratos, na minha visão, o que a gente está discutindo é variação de preço, né? Se a gente tivesse uma hipótese aonde, vamos pegar um caso fortuito diverso, tá? Tem um shopping, só que explode a planta, ou seja o que for, arrebenta a linha de transmissão ali, um caso, tipicamente caso fortuito, e ele não consegue receber essa energia. Ele pode alegar, para mim parece óbvio que seria um caso fortuito, só que se o PLD tiver maior do que o contrato, ele não vai, porque ele vai ter receita disso. Então, esse é um moral hazard aqui que a gente precisa tomar cuidado. Óbvio que agora, por conta da redução sistêmica do consumo, né, o PLD, ele não segue uma lógica de mercado, mas pela redução, eu estou com os reservatórios cheios, logo o PLD está muito baixo, está gerando isso. Se eu tivesse com o PLD a 200, seguramente a gente não valia a pena essa discussão, né? Eu não tenho a menor dúvida, porque é um comportamento puramente financeiro. Então, esse é o ponto. Eu acho que a natureza, respondendo a sua pergunta, cara, sim, a ANEEL reconhecer caso fortuito para os contratos de demanda, né, seria, sim, um balizador, simplesmente porque, pelo reconhecimento do órgão regulador da situação de caso fortuito. Porém, eu acho que essa análise refletir do contrato de demanda físico para o contrato contábil que nós temos de fornecimento de energia elétrica, ele é um equívoco, a meu ver, tá? E, além disso, aí um pouco o Fabiano comentou, e aí a beleza da coisa não é uma ciência exata em absoluto, é defensável tudo aqui, óbvio, com embasamento jurídico e fático, mas eu não acredito que é uma impossibilidade de cumprimento do contrato de fato, porque o contrato de energia não exige o consumo efetivo da energia, na medida em que eu posso fazer tanto contrato de cessão de excedentes, como liquidação no mercado de curto prazo. Então, e aqui eu estou sendo um pouco, just to make a point, né? Óbvio que precisamos analisar, precisamos considerar a situação sensível dos consumidores. Desde o primeiro evento, eu digo, todos nós, é necessário sim parar para negociar, não adianta falar, a conta é essa, se vira para pagar. Porém, eu tenho uma dificuldade de enxergar juridicamente, estritamente, by the book, a possibilidade de desonerar o consumidor. Tá? O problema é que juízes, árbitros, são seres humanos, eles se deixam sensibilizar pela situação, o que é normal, e a gente precisa lidar com isso, nós advogados. Mas você olhar com frieza, eu acho que não seria o caso. Tá? Vou encerrar minha fala aqui. Maria João, quer fazer seus... Quero. Esse tema, realmente, essas decisões deixaram a gente todo mundo meio desorientado, diria, né? Mas aí a gente já estava esperando. Bom, primeiro eu queria insistir um pouco que as decisões têm pegado muito, aí, quando a gente lê, meio corrido, que a gente não teve tanto tempo para estudá-las, muito na possibilidade ou impossibilidade de cumprir o contrato. Tantas que negaram, elas negaram porque não ficou demonstrado que não poderia ser cumprido o contrato. Lembrando também que elas são decisões pré-arbitrais. Então, tem uma que fala muito claramente que ela
difere a tutela, e eu achei muito interessante, porque ela restringe aí, como eu disse, dizendo, olha, em que pese haver, eu até volto a repetir, em que pese ser uma questão, redução do consumo, não seja uma questão de força maior, só aquela que você deu causa. O que você não deu causa, você pode alegar. E ela até estipula que deve ser, que determina que a refature apenas energia efetivamente consumida nos meses de março a abril. Ou seja, ela é bem restrita. E por quê? Porque ninguém consegue ver um pouco além. A gente não consegue saber, e pegando a última fala aí da Rebeca, que dia que isso vai terminar, que momento que vai caracterizar que voltou ao normal. Porque vai haver um momento, que o Fabiano bem mencionou, que não é mais a pandemia, e sim a atividade econômica que vai estar caindo por conta da pandemia. Então, eu aí tendo a seguir um pouco na pergunta que você fez, Carlos, tendo a seguir um pouco o Fabiano e um pouco o Rodrigo, que eu fiquei aqui escutando. Fabiano, no sentido que eu acho que, de fato, você ter uma decisão no setor regulado vai, sim, influenciar qualquer outra alegação aí nas negociações na parte livre, né, no mercado livre, até porque você pode começar a invocar questões de concorrência, questões até, né, de desbalanceamento de concorrência, você vai ter outros princípios aí para alegar. Mas eu tendo a seguir o Rodrigo naquilo que a gente tem que preservar as lógicas dos setores. Se você ficou no cativo, se você ficou no regulado, ficou por uma lógica. O mercado livre é livre. Aí eu faço um parâmetro aqui um pouco com Portugal. Portugal está dando uma cobertura ao que eles chamam de mercados organizados, mercados, não diria cativo, que é tudo livre, mas que eles chamam de organizados, que tem garantia e tal. Quem decidiu ir para contratos livres bilaterais, teoricamente tem o que fazer com energia. Teoricamente tem que arcar com essas oscilações de mercado, porque, de fato, o que está prejudicando o consumidor talvez não seja a falta de energia em si, mas, como o Rodrigo bem mencionou, é a queda do PLD, que é um outro assunto, mais de onerosidade excessiva, que você vai ter que provar no momento superior, ou seja, eu perdi muito por uma coisa que eu não dei causa, que eu não controlo, o PLD, são outras discussões. Eu tendo a não ver assim que deveria se aplicar a mesma lógica pura e simples do setor regulado para o setor livre. Eu acho que são lógicas diferentes e, claro, tudo é casa a casa, a gente ainda está estudando, as decisões ainda estão um pouco confusas, mas eu acho sempre voltando naquele desde o início, que tem que provar objetivamente, tem que ficar claro o que está sendo afetado e aquele risco que você tomou, que o Fabiano bem disse da outra vez, o risco ordinário e extraordinário. Isso são provas muito difíceis de fazer. Não basta a pandemia, né? Então, eu tendo a seguir um pouco dos dois aí, comparando o setor regulado com o livre. Rebeca, trazendo você de novo aí ao debate aí. Obrigada. Bom, gente, eu vou ser breve aqui. Na minha visão, eu sigo a linha do Rodrigo também, vi a fala final aí da Maria. Eu acho, claro, que, enfim, a gente vai tentar trazer, balizar, como a Maria João comentou, né, as decisões do judiciário baseada aí em eventual posicionamento da agência reguladora em cima dos contratos regulados. Mas são mundos diferentes, a natureza dos contratos é outra, né? Enfim, eu acho que existem argumentos aí de sobra para a gente tentar descaracterizar isso, eventualmente, numa discussão em cima desses parâmetros que a gente ainda não sabe quais serão, né? Que a ANEEL pode dar aí para o mercado regulado e que eventualmente venham a se aplicar para o mercado livre, né? Bom, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, que a Maísa Mourão colocou uma pergunta para a gente, um comentário, na verdade, aqui no chat da reunião, falando que o ONS realizou uma revisão extraordinária, para mim e para você, Rogério. Eu vi. Extraordinária da carga, no dia 30/3, com previsão de PIB zero, né? Nesse fim de semana, o Banco Mundial divulgou -5 e o Focus hoje menos 1,96, né? E na visão dela aí, nós teremos muitos casos, né, de força maior entre o consumo e versus fornecedores, né? Muita energia abaixo do take mínimo. E muito acordo bilateral. Eu acho importante, como para finalizar aqui a minha fala, né? É claro que existem situações em que a gente não tem como fugir da briga, às vezes até o cliente quer ir para a briga, né?
mas nós aqui como operadores do direito, a gente tem que ponderar muito a visão sistêmica, né, do todo e tentar preservar aí o máximo as relações comerciais e bilaterais entre as partes. Né? Nós temos mecanismos contratuais que nos permitem fazer essas negociações, né? Enfim, e eu acho que a gente tem que explorar isso e orientar nossos clientes também nesse sentido, explorar mais a capacidade de renegociação do contrato. Né, como o Rodrigo falou ali, né, que os contratos do Mercado Livre, eles não demandam, né, você não tem obrigação de consumir, você pode usar essa energia, né, você pode fazer uma cessão, você pode, enfim, liquidar no MCP, né, mas nesse momento, quem que está querendo comprar energia? Né? Quem que está querendo liquidar no MCP a 38, né, reais? Ninguém está querendo isso. Você tem uma dificuldade conjuntural aí de utilizar esses mecanismos, né? Então, eu acho que o bom senso aí, a boa-fé na renegociação desses contratos, eu acho que vai dar o tom aí para os próximos acordos. Bom, é isso. Obrigada. Bom, pessoal, a gente já está chegando próximo aqui, eu acho que já ultrapassamos até um pouquinho, né? Então, eu vou fazer a última rodada final, né? Até pelas considerações finais, a gente já está aqui com 54 minutos. Então, a minha ideia, pelo menos tentando fazer um resumo, né, de todas as falas, quer dizer, o ponto principal é negociação, né, como todos levantaram. A grande questão, né, de trazer o debate do contrato físico, né, da entrega de energia para um contrato financeiro, isso também vai aparecer em muito. E a questão até de quando isso termina, quer dizer, pode ser que, e aí, parafraseando, né, o grande debate, né, vem a primeira onda e a grande onda que está vindo depois, que é a crise econômica, pode tornar isso daí para os próximos anos, né, e não só por próximos 2, 3 meses. Então, eu acho que a relação negocial, digamos assim, né, essa tentativa de ajuste, eu, pelo meu lado, né, não sou advogado, né, apesar de estar aqui no grande debate com os advogados, mas eu olho muito pela questão negocial também. Eu defendo muito a questão, se o mercado é livre, a gente tem capacidade de criar produtos, e eu acho que agora é o momento da criatividade do mercado livre. É o momento que o mercado livre vai ter as soluções para passar por isso. Nem que seja ajuste de contratos, prolongamento de contratos, venda de fluxo de caixa. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas que a gente pode aproveitar o momento, é o famoso me dê o limão e faça a limonada ou a caipirinha, né? E aí eu acho que os advogados estão aí também para isso, quer dizer, não basta só criar judicialização, porque a relação ela continua, então não adianta eu brigar, porque uma hora eu vou precisar comprar energia, né? E o mercado olha muito mal quem em determinados momentos, né? E aí, de novo, usando a frase, né, que eu digo, quem pegar carona no corona, eu acho que não consegue mais contratar energia com bons fornecedores, que não vai ser bem visto no mercado. Então, esse é o momento aí. Mas eu deixo agora a consideração final para vocês. Então, eu vou deixar a Rebeca por último, né? Eu vou puxar o Fabiano aqui, que já tem o tempo. Maravilha. Eu acho que se fosse resumir tudo em uma frase, eu colocaria que, de fato, a gente precisa dessa negociação, porque, como já foi dito aqui, temos várias visões. A minha é que, de fato, os contratos eles não são feitos, em sua grande maioria, para serem afetados por qualquer mudança de demanda e qualquer mudança na geração efetiva, né? Você tem essa dissociação do mundo físico e do mundo contratual no setor elétrico. Por outro lado, entendo, e aí com um enorme número de consumidores, que durante o período em que eles forem afetados pela proibição tácita ou efetiva das suas atividades, eles vão ter um fundamento para tentar suspender os seus contratos. Agora, no momento em que isto acabar, a proibição efetiva por ato do governo, a meu ver, vai estar encerrado ali o período excepcional, e aí eles vão ter que arcar com o período em que sua demanda for menor normalmente para frente. Agora, nessa situação, por que negociar? Porque não adianta nada
ficar insistindo também em obter e cumprir o contrato integralmente com o consumidor que tiver quebrado, porque aí não vai adiantar, ele não vai conseguir receber. Então, de fato, aqui mais do que nunca, acho que seu ponto foi perfeito, Rogério, é necessário avaliar qual é o produto aqui, especialmente com o tempo, como que a gente joga essas obrigações que estão afetadas nesse período crítico, trabalhar com o tempo, com prolongação de contrato, mudança de cargas, pagamento maior num segundo momento. Esse tipo de renegociação é uma renegociação que eu acredito muito para conseguir salvar e preservar as duas partes. O retorno em si dos contratos ou dos projetos que são feitos e também o próprio consumidor, a sua capacidade de pagamento. Era esse meu comentário final aqui. Obrigado, Fabiano. Rodrigo Machado. Oi, eu concordo plenamente aí com o Fabiano, com as remarcas dele, quer dizer, a gente vem dizendo esses dias de que a negociação vai ser essencial, que a gente está vendo, na minha visão, de certa forma, uma judicialização até precoce aí, talvez, dos shoppings, mas que é compreensível, porque foi um segmento muito afetado, né, de maneira direta, citado nominalmente em muitos decretos aí, e de estaduais ou municipais. Então, sem dúvida, isso aí eles estão sofrendo e como o Fabiano disse, né, não adianta eu falar para cumprir contrato e vou ficar brigando com um cara que está quebrado que não vou receber nada, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente o que tem que lastrear a negociação é essa boa-fé, objetivamente falando, a manutenção da relação comercial, porque a relação comercial também se encerra se a parte quebrar, que é o que pode vir a acontecer, né? E isso não beneficia ninguém, né? Porém, mais uma vez, acho que técnica, a gente tem que ter o cuidado de manter rígidas as bases do setor e de negociação, as lógicas do setor, e para poder que não sejam distorcidas. A gente viu pela 579 como a distorção de princípios setoriais é muito prejudicial, né? Então, acho que aqui tentar fazer com que o contrato livre, de qualquer forma, se assemelhe com o contrato regulado, ou que eu, pelo preço do livre, tenho o atendimento do regulado, quer dizer, me fatura só o que está medido, como se isso, ainda que, obviamente, lastreado numa situação excepcional, mas de fato, uma simples transferência de risco, né? É uma simples transferência de risco. Eu não acho que é por aí também, entendeu? E aí, por um lado, as comercializadoras não podem, como a Rebeca comentou, vou cumprir tendo ganho 100% igualzinho antes da pandemia, acho que não vai dar certo. Por outro lado, o consumidor não pode repassar integralmente o risco, também não me parece seja razoável. Então, isso não é uma negociação, né? O que a gente está vendo, essa decisão que a Maria João comentou, até eu não tinha visto, que ela de fato fala de faturar a energia medida, mas isso é o judiciário criando regra não isonômica em âmbito de contrato, que era isso que eu queria evitar. A gente começou há 2 semanas aí com essas conversas, chegamos onde ninguém queria chegar. Tomara que não seja uma coisa endêmica também essas decisões e que a gente consiga contornar isso. Então, agradeço todo mundo. Essas são minhas remarcas finais. Maria João, por favor. Sim. Bom, eu vou ser breve, porque a gente também já está no final e também é muito repetir o que os outros falaram, mas eu também, Carlos, acho que você ponderou muito bem e todos os demais. Mercado Livre exige repactuação, talvez até olhar para o fato mais como uma oportunidade de ajustar os contratos a uma nova realidade, que talvez não dure tão pouco tempo assim. Então, talvez para ambos os lados possa ser uma boa oportunidade para alongar contrato, diminuir, porque a gente não é que vai acontecer agora e daqui a pouco vai melhorar. A gente sabe que mesmo se melhorar, e vai melhorar algum dia, vai ser uma subida mais lenta. Então, a repactuação ainda é a melhor solução, porque isso preserva também a ideia que o Rodrigo também colocou, a lógica do mercado livre, que é a vontade das partes ali negociarem e garantirem não apenas como mercado
cativo, que é o que você usa, mas garantir ali uma série de condições para um lado e para o outro, para o sistema digamos, a base do sistema livre é essa. A gente precisa preservar isso, porque senão a gente meio que destrói a lógica que a gente criou do setor elétrico. E aí a gente vai ter que mudar a modernização para criar um outro sistema elétrico, na verdade, que talvez não seja modernizar nada, seja voltar para o passado, sabe? A volta dos que nunca foram. É melhor a gente preservar a lógica de cada setor, eu acho, na medida do possível. Tá, essas minhas ponderações. Ainda está todo mundo meio assim chocado com as decisões, tentando fazer um senso. Eu só vejo em repactuar agora a única saída, e até uma oportunidade, para falar a verdade, diante da situação. Obrigado, Maria João. Bom, vou deixar a Rebeca, que foi a nossa palestrante, dar suas considerações e encerrar aqui o debate aqui. Rebeca, as suas palavras finais aqui. Obrigada. Bom, where there is a way, there is a will. Eu acho que eu posso finalizar com essa frase, né? Querer é poder, e nesse ambiente aí que nós estamos vivendo agora, essa vontade de negociar, de renegociar, essa disposição e abrir mão também e tentar acomodar a situação aí do consumidor e do fornecedor nessas negociações que estão acontecendo, ou que virão acontecer, eu acho que é a mensagem final aqui que eu posso passar para vocês, tá? O setor elétrico, como você bem falou, o Rogério, é muito criativo, né? Especialmente aí o setor do ambiente livre, né? Enfim, não faltarão soluções e ideias aí no Mercado Livre para acomodar aí essas negociações que acontecerão, que na minha visão só estão começando. Como a Maria João também falou, a gente não sabe o período até quando, né, nós viveremos aí essa situação, a economia vai demorar um pouco mesmo para a retomada, enfim, e nós contamos aí com a boa vontade das partes, a boa fé de entrarem num acordo e preservar aí as características de cada ambiente, seja regulado, seja livre. Obrigada. Bom, obrigado, pessoal, aí pela participação aí, e o pessoal que nos assistiu aí, já estamos encerrando aqui. Agradeço também aí ao Frank, e vou passar agora para o encerramento final, né, ao nosso organizador, Frank Miguel. Você está aí, Frank? Estou aqui, Rogério. Bom, pessoal, vamos ser bem rápido aí, porque passamos bastante do tempo, mas é só para dar um alerta de spoiler e até para tentar ajudar na resposta da Maísa. Nós estamos tentando organizar com o Alexandre Viana e mais a Joísa um webinar específico sobre a questão do mercado, sobre a questão de carga, sobre a questão de economia em si. Aí, em breve, aí nós devemos divulgar para a gente ter uma ideia, na visão deles, né, qual seria o impacto na economia e na carga no ano de 20 e nos anos subsequentes. Sobre o webinar e as gravações, elas vão estar disponíveis na nossa página, todas as 4 gravações, na Infra 2038, e nós estamos com... e agradecemos aí todos os participantes, todos os palestrantes, todos os moderadores que participaram aí, e desejamos aí a todos uma boa tarde, um bom almoço e se cuide. Boa semana para todos. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.